Graça e paz mais uma vez, amados irmãos. É muito bom estarmos aqui nesse momento, principalmente num dia tão especial, num mês especial, que é o mês da família, num dia especial, porque é o dia das mães. Desde já eu queria parabenizar todas as mães que estão aqui presentes, aquelas mães que não estão, mas que estão no nosso coração. E nós louvamos a Deus porque durante este culto desta manhã nós estamos adorando a Deus, aquele que teve a ideia. A primeira ideia foi dele. Ele que imaginou, ele criou primeiro o homem, e depois que ele deixou o homem ali, o homem começou a colocar nome nos animais, Deus olhou para ele e disse: não é bom que o homem esteja só. Então as mulheres nasceram no coração de Deus. Ele trouxe a mulher ao mundo para poder ter mais beleza, ter mais cor, ter mais cheiro. A gente sabe que quando uma mulher está dentro de uma casa, a casa fica mais arrumadinha, mais bonita. A mulher gosta de detalhes, coisas que se tivesse só o homem, talvez seria só de duas cores e bem organizado, mas sem aquele glamour, aquela coisa que a mulher gosta de fazer e sabe. E às vezes ela até se prejudica, porque trabalha muito mais para fazer as coisas, né? Os homens até dizem: para que isso? Não precisa, basta um básico. Mas ela gosta de dar brilho, cor, cheiro, perfume às coisas. E nós louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de sermos mulheres, para que possamos exercer o ministério que Ele colocou para nós aqui neste mundo, né? E nós louvamos a Deus pela vida das mulheres, as mães em potencial, porque é muito interessante a questão de mãe. Nem sempre ela é mãe somente quando tem um filho. Uma mulher, você vê a diferença já de novinha. O diabo está querendo tirar isso. Quer dizer que a criança vai escolher quando crescer o que ela vai ser. Mas isso é uma coisa do inimigo, porque, queridos, quando uma criança, uma menina, ela começa a ser criada como uma menina normal, a primeira coisinha que ela faz com a boneca é botar para ninar, não é? E o menino já tem aquela coisa de guerreiro, aquela coisa de desbravador. Ele quebra o carro, joga bola, dá chute, e aquela coisa assim desse tipo. Então Deus fez a mulher assim, por isso que Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então nós louvamos aquelas mães que são às vezes nem mãe do ventre, mas é mãe, uma tia, aquela que é uma irmã mais velha. Quantas tomam esse lugar e vão ser mãe, mesmo sem ter gerado um filho? Nós louvamos a Deus pela vida de cada uma das mães. Parabéns, e Deus abençoe a todas. A palavra de Deus em Provérbios 31:30 diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. É vã, é passageira a beleza, é tão passageira. Você mesmo pega uma foto ou vai pegar um álbum em casa e você vê que o tempo passou. Você diz: eu não tinha essa ruguinha aqui, eu não tinha isso aqui assim. É passageira, ninguém consegue. Pode colocar seus botox da vida, pode usar os cremes que quiser, mas um dia ela chega, a diferença vem, porque essa beleza, ela é enganosa. A beleza principal, podemos dizer assim, até Arnaldo Jabot disse que existe dois tipos de beleza: é a beleza estética e a beleza da graça. E a beleza da graça todos podem ter, porque é aquela beleza que sai do coração, aquela beleza que todos olham para aquela pessoa e diz: como ela é bela, porque sai de dentro e exala por todos os poros. Bem, nessa manhã, quando nós estamos comemorando o Dia das Mães, eu queria falar sobre uma mãe que faz a diferença. Vivemos num mundo em que as pessoas querem fazer diferença, as pessoas querem deixar um legado para as próximas gerações. Se é um inventor, ele sonha com a invenção do século, ele sonha
com a melhor invenção para poder ficar registrado na história. Se é um professor, ele pega aquele menino, desafio, aquela criança que ninguém conseguiu até hoje, e ele tem um desafio, ele quer fazer diferença, ele diz: eu quero ser o professor que vai domar aquela criança, que vai educar aquela criança. Todos que trabalham, todos que vivem, querem fazer diferença. Deus, Ele é aquele que fez diferença, faz diferença e faz todas as coisas diferentes. É interessante como Deus é extravagante na sua beleza. Ele fez o verde, mas Ele não fez uma tonalidade de verde. Ele fez quantos tons de verdes. Ele deu uma abundância de azul, de rosa e de todas as cores. Os perfumes vieram de Deus. Então Deus, Ele é diferente, Ele é totalmente diferente de tudo que possa existir, porque Ele criou todas as coisas, mas Ele fez todas as coisas diferentes. Você vê que não existe nenhum ser humano que tenha a mesma digital. Quantas zebras que existem no mundo, mas não existe nenhuma zebra que tenha as listas iguais. Ele fez assim, de uma forma extravagante, porque Ele tem todo o poder. Então, no meio de bilhares de pessoas, bilhões de pessoas, Ele pode fazer tudo diferente. Não existe uma folha que tenha um formato igual, que tenha como se fosse aquelas impressões digitais da folha. Que coisa linda, queridos. Então, por isso que o ser humano, ele quer fazer diferença. Mas isso tem sido roubado. As pessoas querem massificar. Se fulano tem um celular tal, todo mundo quer ter o celular igual. Se as pessoas saem uma determinada moda que foi feita para um tipo de corpo, mas quando você vê, está todo mundo usando, falando a mesma palavra. Mas o ser humano, ele tem desejo no seu coração de fazer a diferença. O que é que se pode fazer para ser uma mãe que faz diferença? Uma mãe diferente, porque nenhuma mãe é igual. Existem algumas coisas de mãe que parece que todas têm, só muda o endereço. É coisa de mãe, é verdade. Mas a mãe pode fazer a diferença na vida de um filho. Mas como fazer a diferença? No mundo que é tão competitivo, no mundo onde as coisas se proliferam de forma tão rápida, como fazer diferença se a mídia tem atacado a mente das pessoas para poder globalizar e fazer com que as pessoas pensem encaixotadinho, pensem igual? Como ser uma mãe que faz a diferença? Uma mãe que faz a diferença, ela é uma mãe que entrega seus filhos ao Senhor. Aí você diz: isso aí é fácil, isso eu sei. Mas nem toda mãe entrega verdadeiramente. Algumas dizem que é do Senhor, mas olha, toda hora está pedindo de volta. Tem medo, na verdade, de entregar. E se eu entregar e Deus levar meu filho? Como se nela tivesse o poder de segurar a vida. Muitas mães, depois que têm os seus filhos, ficam até com vontade de colocar dentro de novo, se pudesse. Porque ali dentro era bom, porque ele estava dentro de mim, eu levava para onde eu queria, eu não tinha aquela preocupação grande com ele. Mas olha, queridas mães, você pode fazer a diferença primeiramente entregando o seu filho ao Senhor, mas entregando verdadeiramente. Teve uma mulher na Bíblia chamada Ana, que todo mundo conhece a história. Ela não podia ter filhos. E se hoje, numa geração que nós vivemos, a mulher não ter filho, ela fica com aquele desejo, aquela vontade. Imagine na época que Ana viveu. E ela clamou, e vocês sabem a história. Deus deu um filho para ela. Mas ela disse antes: Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei de volta. É estranho, né? Porque ela queria tanto o filho, querer para entregar. Mas ela sabia que não existiria lugar melhor para o seu filho estar do que nas mãos de Deus.
E olha que exemplo de mulher, é um exemplo de entrega de um filho, não apenas da boca para fora, mas entregando de coração. Quantas mulheres não têm coragem de consagrar seus filhos ao Senhor, entregar verdadeiramente, dizendo: Senhor, faz dele o que tu quiseres. Se o filho diz assim: eu quero fazer tal coisa, porque Deus colocou aquele sonho no coração dele, essa mãe diz assim: não, isso aí não. Se um filho se entrega para a obra missionária: ah, você vai para longe. Não, não entrega, porque a entrega verdadeira, ela dá. Não apenas da boca, mas em ações, atos, atitudes, ela entrega nas mãos do Senhor. E olha, entregar para um tutor como esse, que cuida, os seus olhos estão sobre toda a terra, Ele nos guarda. Esse Deus, Ele está presente, Ele é como a sua sombra. Não precisamos temer entregar nossos filhos ao Senhor, é porque nós somos tão fracas, tão falhas, e às vezes a gente quer ser como Deus, acha que pode estar no controle, ou controlar nossos filhos. Mas só existe um que pode inclusive mudar o desejo do coração do seu filho, mudar a vontade do seu coração, e esse é Deus. Se você quer fazer diferença, entregue seus filhos ao Senhor. Entregue e diga: Senhor, eu sou uma mãe apenas que estou aqui para cuidar por um determinado tempo, mas eu entrego. Maria foi outra mulher que entregou. Imagine como foi difícil para ela, inclusive quando o idoso Simeão, ele diz assim, olha para ela e diz: você vai sentir uma dor como se uma espada estivesse traspassando o seu coração. Mas ela entregou ao próprio Deus, Deus feito homem, Jesus Cristo. Você tem coragem de orar entregando seu filho verdadeiramente ao Senhor? Não apenas uma vez, mas todos os dias. Senhor, Ele é teu, guarda-o. Senhor, Ele é teu, cumpre os teus propósitos na sua vida. Senhor, Ele é teu, guarda-o. Senhor, Ele é teu, sustenta-o. Senhor, Ele é teu, já foi dado a ti, salva-o. Se você quiser fazer diferença, entregue seu filho verdadeiramente ao Senhor, nos braços do Senhor. Uma mãe que faz diferença, ela não apenas entrega, como se ela estivesse colocando uma semente na beira do rio e vai embora. Não, a mãe, ela não apenas entrega a Deus, consagra ao Senhor, mas ela ensina o seu filho no caminho que deve andar. Porque ela entende que a sua missão é ensinar a palavra de Deus para aquela criança. Olha, queridos, quando nós entendemos que os filhos são herança do Senhor, ou seja, antes de ser seu, ele já era do Senhor. Ele nasceu no coração de Deus, na mente de Deus, com um propósito. Então você ensina o caminho. Agora você não vai ensinar apenas o caminho. Olha, meu filho, é por lá que você deve ir. Você vai com ele no caminho. A mãe que quer fazer diferença, ela ensina no caminho ao seu filho. Olha, queridos, como isso é difícil. Hoje as mães não estão fazendo tanta diferença, porque as mães hoje não querem ensinar, não querem repreender, querem ser amiguinhas dos seus filhos. Não, mãe. Deus colocou você aqui nesse mundo para ser mãe, para ensinar, para orientar, para disciplinar. Você precisa ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Não é apenas ensinar para a vida, mas também ensinar para Cristo. Você precisa depender de Deus para fazer isso. Você precisa ler a palavra e conhecer a palavra para poder ensinar a palavra para o seu filho.
Quantas mães estão ligadas totalmente na internet? Eu fico tão triste com isso. Você passa num parquinho de diversão que tem crianças pequenininhas, enquanto as crianças estão brincando, as mães estão ali, com os 2 dedinhos assim. Você vai no hospital, às vezes a mãe está levando um menino doente e o menino está no canto e ela lá no celular. Quanto tempo perdido! Quanto tempo que poderíamos ensinar a palavra, ensinar um versículo para a sua criança, para os seus filhos, uma vez por semana. Enquanto a mente dele é boa, enquanto a mente está fresquinha. Ensinar a palavra, ensinar não apenas o caminho da igreja. Quantas mães dizem, foi ensinado no caminho do Senhor, trazia todo domingo para a igreja, hoje não quer nada mais com a igreja. Mas será que ensinou o caminho do Senhor, estando com o Senhor e estando com aquele filho? Uma determinada criança se perdeu, e aquela criança disse assim, o pessoal perguntando onde era a casa dela, ela disse, a casa eu não sei, mas se você me levar para a igreja tal, de lá eu sei ir para casa. Porque a mãe levava todos os domingos para a igreja. Mas você não tem que ensinar apenas o caminho da igreja. Você precisa ensinar a palavra de Deus. Porque pode passar o céu e a terra, mas essas palavras jamais passarão. Você que tem crianças pequeninas, você ainda tem esta oportunidade. Você que já tem os seus filhos casados, você não tem mais essa oportunidade para com os seus filhos, mas você pode passar ainda para os seus netos. Porque que coisa boa, neto parece que ama mais do que filho. Todo mundo que é avô parece que ama 2 vezes, e a criança também. A criança faz festa quando vai para a casa dos avós. É a oportunidade que você tem de ensinar o versículo da palavra, e ele vai lhe ouvir. Queridos, ensinar a palavra de Deus é o maior projeto que Deus já nos deu. Mas vivemos num mundo onde nem os pais, nem as mães leem mais a palavra de Deus. Não sabem nem decorado. Não sabem onde se encontra um livro tal. Fica 1 hora puxando as folhas de cá para lá, de lá para cá, porque não lê a palavra. Quantas vezes você leu a Bíblia para o seu filho? Que história você conta para seu filho? História de carochinha? Você conta história de folclore? Que não é verdadeira. É interessante como as mães contam tantas histórias e historinhas, e muitas não contam a palavra de Deus. Cantam músicas para a criança dormir, mas não cantam cânticos que possam realmente edificar o coração daquela criança. E eu pergunto, você tem sido uma mãe que faz diferença? Você tem sido uma mãe que tem criado um filho para o mundo e para Deus? Para ser um ministro de Deus. Ministro não é somente aquele que está lá na frente. Ele pode fazer diferença nesse mundo que nós estamos vivendo de uma forma colossal, sendo ou vivendo a profissão que ele vier a viver. Você precisa, para ensinar a palavra, primeiro amar a palavra. Interessante que eu aprendi quando estava no seminário, inclusive a PEC ensina isso também, que a criança, ela não consegue amar logo a Bíblia. O professor de criança, ele tem que primeiro amar a Deus, amar o livro de Deus. E a criança, antes de amar o livro de Deus, ela tem que amar o professor. Quando ela ama o professor, ela ama o livro que o professor ama. E só assim ela vai amar a palavra de Deus. Você, mamãe, você, vovó, você não adianta dizer para o seu filho, ame a palavra de Deus, se você não ama.
Você precisa primeiro amar, conhecer. Realmente, como o salmista diz, eu me deleito na tua palavra. A tua palavra é a minha alegria, a tua palavra é a minha paz, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Uma mãe que faz a diferença é uma mãe que ensina a palavra de Deus. Eu estava vendo ontem, se eu tiver oportunidade, eu vou trazer hoje à noite um videozinho sobre Susan Wesley, a mãe de John Wesley, de Carlos Wesley e outros tantos, porque ela teve, na verdade, parece que foram 14 ou 17 filhos. E a gente fica olhando sem saber como aquela mulher tinha tempo. Sabe por quê? Porque quem realmente sabe o que é prioridade, consegue tempo. Igual aquela historinha, aquele trava-língua, né? Que o tempo perguntou ao tempo quanto tempo tinha o tempo, e o tempo respondeu ao tempo que tudo em tempo tem tempo. Isso é uma verdade. Aquela mulher com tantos filhos, ela tirava 1 hora para fazer a sua devocional. 1 hora. E muitas vezes, ela com tanto menino dentro de casa, ela não tinha nem espaço. Mas ela sentava num canto, colocava o avental dela em cima da cabeça. E nenhuma criança se atrevia a chegar naquela hora perto dela para perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, porque sabia que ela estava falando com Deus. Ela tirava 1 hora por semana, 1 hora para cada filho, para ficar com ele particularmente ensinando a palavra de Deus. Olha, 16, ela tirava 1 hora por semana para cada um, para ser a hora individual daquele filho. A mulher, ela ensinava, os meninos não estudavam na escola não, a escola era em casa. Que a gente sabe que nos Estados Unidos, na Europa, eles podem fazer isso, né? Ensinar os filhos em casa. Agora tem que ensinar todas as matérias como na escola. E ela fez isso com todos aqueles filhos. E ela, quando ainda era uma adolescente, ela casou com 15 anos, mas quando ela era ainda mais nova, ela fez uma oração, que ela queria com a sua vida mudar o mundo. E ela não sabia como aquilo estava acontecendo, e aconteceu. Teve um dos filhos dela que compôs 9.000 hinos. John Wesley, ele foi um grande avivalista na Inglaterra e ainda nos Estados Unidos. Pregava, multidões se convertiam. Porque uma mãe decidiu fazer a diferença. Decidiu dedicar tempo, entregar seus filhos ao Senhor. Ela orava por cada um particularmente, colocava a mão sobre a cabeça dele e orava, entregava e pedia a Deus pelo seu futuro. Nós estamos vivendo numa geração que nunca existiu na vida, uma geração de tanta mulher bonita. Nunca existiu uma geração de tantas senhoras novas. Porque eu lembro quando a gente era criança, quando a gente via uma mulher de 50 anos, parecia muito mais. Hoje você vê uma de 70, você diz, eu não acredito. Você parece que tem 50. Eu fui a Natal em janeiro e eu fui rever uma tia, minha irmã da minha mãe, era a irmã mais nova, e ela está com 86 anos. Se você vir a foto dela, você não dá mais do que 60 e poucos anos daquela mulher. 60. É uma geração de mulher bonita, mulher bem cuidada, porque hoje mulher não quer se doar. Os filhos conhecem as professoras, conhecem as babás, mas não conhecem suas mães. Hoje, a mãe não quer perder tempo com o filho. Se tiver um dinheirinho, ainda bota uma para dormir com a criança, porque não quer ser acordada de noite. E as mães antigamente, além de não ter os cremes e os cuidados que tem hoje, elas cuidavam verdadeiramente dos seus filhos. Pagavam
pagava um preço para estar com eles. Mas hoje é mais importante a minha profissão. É mais importante eu ter alguma coisa que vai fazer diferença. Será que algo vai fazer mais diferença do que o seu filho? Minha mãe fez diferença. Minha mãe estudou até o 4º ano, mas eu nunca vi tanta sabedoria. E ela continua viva hoje, através da minha vida. Quando você verdadeiramente ensina a palavra ao seu filho, é o que diz a Bíblia, jamais ele se desviará dele. Mas não é ensinar o caminho da igreja, ou ensinar apenas dizendo Deus é bom, mas ele não vê você dando importância para esse Deus. Porque o terceiro passo para fazer a diferença é ser exemplo. E eu pergunto, você tem sido exemplo? Qual é o exemplo que nós mães hoje temos deixado? Ah, minha mãe é uma gata. Mas gata faz... Mãe tem que ser mãe. Mãe tem que ter colo gostoso. Tem mãe hoje que o filho vai pegar no cabelo, ela, não pegue no meu cabelo, vai assanhar. O menino quer ir para o colo, não suje minha roupa. Que mães enjoadas. Que mães sem amor. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Se é conhecido pela boca de todos que depois do amor de Deus não existe maior amor do que amor de mãe. Então realmente nós estamos perto de Jesus voltar, porque quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? As mães estão entregando seus filhos. Irmãos, eu sei que a vida está muito difícil, mas os filhos não querem, não é a roupa de marca. Os filhos não querem, não é o brinquedo mais caro. Você compra um brinquedo caríssimo, dá ao menino, de repente ele brilha os olhos quando ele vê a caixa. Aí ele pega a caixa e o papel e brinca e se alegra mais do que com o brinquedo. Menino gosta de tampa de panela. Menino gosta de plástico velho, daqueles que fica lá no armário, de colocar as coisas pequenas dentro das grandes. Mas a gente está trabalhando para dar o melhor, para o bichinho não ficar triste ou angustiado ou depressivo. Nossos pais trabalharam para nos dar de comer. Eles não deram para a gente realmente o supérfluo, não. Mas eles se deram para nós. Eles estavam com a gente. Quando o filho estava indo para casa, ele sabia que ia encontrar sua mãe. Hoje o menino vê mãe, às vezes uma vez por semana, no final de semana. E olhe lá, porque ela trabalha tanto, que no final de semana, quando o menino procura, ela diz, eu não sou de ferro, eu preciso descansar. Final de semana é meu. Nós estamos vivendo na geração onde os filhos têm mães, mas são órfãos. Você pode dar menos para o seu filho, mas se você se der, ensinando a palavra de Deus, entregando ao Senhor, ele vai conseguir o resto na força do Senhor. Porque nós precisamos ser primeiramente um exemplo para poder fazer a diferença. Que adianta você dizer para um filho que a igreja é importante, que ler a palavra de Deus é importante. Ele nunca viu você lendo a Bíblia. Ele vê sim você lá no celular, na internet, no Facebook, no Instagram, seja lá no que for, mas não vê você lendo a Bíblia. Como é que ele vai valorizar a escola bíblica dominical se você não vem? Eu jamais vou esquecer. A minha mãe, ela acordando cedo, colocando uma música evangélica no LP,
dentro de casa, depois de preparar o café e nos chamar para vir para a igreja. E a gente, como toda criança, você acorda enjoado. Eu quero dormir mais. Hoje é dia do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. No sábado ela já dizia para a gente escolher a roupa, já deixar ali prontinho para ir para a igreja. Eu via tanta alegria no coração dela, que aquela alegria me constrangia. O que é que o seu filho, mãe, vê no seu rosto quando você diz que vai para a igreja? Alegria ou constrangimento? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Você colocou filhos no mundo para Deus, para o mundo. Já pensou que se você não fizer isso, mãe, ele pode ir para o inferno? Você quer povoar o inferno? Não, eu não quero. Então chore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, pague um preço por eles, porque eles estão desfalecendo de fome espiritual. Consagre novamente a vida deles ao Senhor. Tenha coragem de dizer: Senhor, se o meu filho tiver de ir para o mundo e não te encontrar mais, leva-o. Porque é melhor você tê-lo durante toda a eternidade lá no céu, do que você ter apenas por esse breve tempo aqui na terra. Precisamos ter coragem de entregar ao Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa ser serva do Senhor. Olha, amadas, uma mãe que faz diferença, ela entrega seus filhos ao Senhor. Ela entrega porque ela é uma mulher de fé. Ela entrega porque ela acredita que não existem mãos melhores para seus filhos estarem do que nas mãos de Deus. A mulher que faz a diferença, ela ensina a palavra. Por isso ela é sábia. Porque quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E a mulher que lê a palavra, ela é sábia. É muito interessante como a Bíblia dá sabedoria. Quem lê a Bíblia até lê mais bonito. Porque tem gente que lê meio estranho, meio gaguejando, meio parando. Mas quando a pessoa lê muito a Bíblia, pode olhar, você pode dar qualquer livro para a pessoa ler, que a pessoa lê bem. Porque a Bíblia tem umas palavras meio difíceis. Então a pessoa que lê bem e lê muito a Bíblia, lê qualquer outro livro. Ela é sábia. A mulher que faz a diferença, ela é exemplo. Porque todos os dias ela tem as suas forças renovadas no Senhor. Não é uma tarefa fácil. Eu estava falando para as mães aqui do Colégio Batista, e eu estava dizendo, não é fácil. Lembrando daquele filme Missão Impossível, né? Não tem um filme assim, Missão Impossível? E eu diria que é uma missão, não é impossível, mas é quase impossível, se você não depender de Deus. Você precisa depender de Deus, aí a missão será possível. Porque Deus todos os dias vai renovar suas forças. Deus vai renovar sua fé. Deus vai renovar seu ânimo. Deus vai renovar sua sabedoria. Deus vai renovar até o seu tempo. Porque, queridos, Deus é o Senhor do tempo. E quando a gente até pede a Deus ajuda para a gente fazer as coisas, o tempo rende. Eu não sei como é isso, mas acontece. Porque Ele é o Senhor do tempo. Você quer fazer diferença, mãe? Entregue seus filhos verdadeiramente ao Senhor. Ensine a palavra de Deus no caminho, andando com Ele, ao sentar, ao levantar, ao deitar. Mas para que isso aconteça, você precisa dar tempo para Ele, estar com Ele. E por último, sendo
exemplo. O Senhor Jesus Cristo quer que a gente seja exemplo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vocês são a luz do mundo, o sal da terra. E se você for verdadeiramente isso, você será exemplo para os seus filhos. Que Ele nos ajude nesta tarefa, porque é missão dEle. Deus criou a mulher com uma missão. Deus criou a mulher não foi apenas para ser linda, charmosa, cheirosa, maravilhosa. Ele criou a mulher para ser mãe, amiga, educadora, aquela que disciplina, aquela que provê, porque Deus criou você com esta missão. Vamos orar? Pai amado, nós estamos aqui em Tua presença, vivendo no meio de uma geração tão corrompida, uma geração tão solta, uma geração sem laços, uma geração que não honra mãe, que não honra pai, uma geração que não honra os mais antigos, aqueles que vieram primeiro, uma geração que é tão egoísta, que cada um só pensa em si. Então o amor verdadeiro tem se esfriado, porque quem ama dá. Por isso nessa hora eu rogo humildemente por nós que somos mães, por aquelas mulheres que irão ser mãe ainda, pelas avós, por aquelas que cuidam de alguma forma de uma criança. Que nessa hora, Pai, Tu tenhas misericórdia mais uma vez de nós, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê sabedoria, que Tu nos ajude a ser exemplo, e que nós queiramos ser mulheres que fazem a diferença. Ajuda-nos, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. É no poderoso e precioso nome do Teu amado Filho Jesus que nós oramos desde já agradecidos. Amém e amém.